Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um caso de sucesso do ERP da Nomus. Eu sou a Rafaela Barreto e aqui o nosso convidado é o William Cono. Ele é gestor da Inova Safety, que é uma fabricante de equipamentos de segurança para atividades em altura situada em São Paulo. Seja muito bem-vindo, William. Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite. É uma honra aqui poder participar aí do caso de sucesso. Explica para a gente um pouco melhor sobre quais são os tipos de produtos que a Inova Safety fabrica e também quem é o tipo de cliente que vocês atendem. Nós somos fabricantes de equipamento de segurança para atividade em altura, né? Trabalhamos em dois segmentos: atividade em altura voltada para uso profissional, né, industrial, são os cinturões paraquedistas, né, trava-quedas, talabarte, voltada para o público profissional. E também trabalhamos na área do turismo de aventura, que são as cadeirinhas para rapel, escalada e tirolesa. Nós nos especializamos em trabalhar com produtos de primeira linha, né, produtos premium, voltado mesmo para a segurança total, dos usuários. E William, hoje vocês usam para a gestão aí da empresa o ERP da Nomus, mas como era esse gerenciamento antes de vocês implantarem o sistema? Então, antigamente nós utilizávamos um sistema bem simples, né? Podemos dizer assim, até bem raso. No primeiro momento, no início da empresa, era bem tranquilo, né? E com o passar do tempo, a gente sentiu a necessidade de ter um RP mais robusto, que tivesse mais ferramentas para o nosso operacional e para a gestão também. Um ponto interessante aí no projeto de vocês é que durante o período de implantação vocês tiveram um apoio bem próximo da nossa equipe para poder fazer a migração do sistema, né? Um acompanhamento bem de perto para poder migrar os dados do sistema anterior para o atual, que é o sistema da Nomus. Comenta um pouquinho sobre a respeito dessa situação, qual a sua percepção sobre isso? Então, foi tranquilo, realmente, como você mencionou. Nós assistimos alguns vídeos, né? O analista que nos atendeu, super eficiente. Fizemos as importações das informações dos demais RPs, né, que nós trabalhamos, que não foi mais de um. Nosso primeiro momento, como eu mencionei anteriormente, era um primeiro RP, depois nós migramos para outro RP, que também não foi suficiente, né, não nos atendeu da forma adequada, e por fim viemos para o Nomos. E assim, foi bem tranquilo mesmo. Existia ali no nosso dia a dia, surgiu algumas dúvidas com relação ao sistema. Depois eu mandava as dúvidas para o analista, né, talvez um dia antes, ou algumas horas antes da nossa reunião online. E aí ele já entendia quais eram as nossas dores, nossas dificuldades, e aí na reunião era muito mais produtiva. Então, sim, foi bem tranquilo mesmo. É importante dizer, aqui no nosso caso de sucesso, que o método de implantação utilizado pela Inova Safety para a implantação do sistema foi o método Lean, então ele mescla as atividades em vídeo, então vocês assistem os treinamentos e desenvolvem as tarefas de implantação e mesclam isso depois com as reuniões com o analista para poder tirar as dúvidas, avaliar as parametrizações que são necessárias. Então, tudo isso exige uma organização e uma contrapartida que vem por parte de vocês. Inclusive, eu gostaria de parabenizar a você e a sua equipe, porque houve bastante proatividade, organização e liderança aí pelo lado da Inova Safety para poder dar sequência na implantação do sistema, para a gente poder casar isso com a competência do sistema Nomus e também com a equipe da Nomus, para que o projeto tenha sucesso e a gente chegue ao ponto que estamos hoje de vir aqui gravar o caso de sucesso, né? Verdade, verdade, sem dúvida. É, vou compartilhar com você um pouco do nosso histórico, né? Como nós tivemos alguns problemas com os RPs anteriores. Na realidade, foram um, dois, três RPs antes de chegar ao Nomos, né? Então a equipe, né, ficou bem assim, bem estressada com toda essa troca de RP, sabe? Então a gente realmente se dedicou para que a gente não errasse novamente, né?
Então, o pessoal se dedicou mesmo para a gente poder fazer a coisa acontecer, né? E, sem dúvida, o analista nos ajudou muito, os vídeos nos ajudaram muito, né? O vídeo é aquilo, né? Se assistiu, tem alguma coisa, uma dúvida, volta, revê e faz de novo até acertar. Então, quando o analista vinha, pelas chamadas de vídeo e tudo mais, pelas reuniões online, assim, as dúvidas eram bem pontuais, então foi bem tranquilo. Eu conversei com o analista que acompanhou o projeto de vocês antes da gente gravar aqui o nosso caso de sucesso, e a respeito da implantação, um dos pontos principais que ele levantou foi justamente a boa comunicação entre a sua equipe e também a equipe da Nomus. Então, cliente e empresa se comunicando muito bem, organização e liderança, e também a execução daquilo que estava sendo pedido, né? Então, assistir aos vídeos, levantar as informações, executar as tarefas para que o projeto tenha sequência no tempo correto e da maneira correta, né? Correta. Processualmente sendo seguido ali como se espera do ponto de vista de sucesso. Não, sem dúvida. O que eu achei bem interessante em relação à implementação foi justamente o empenho que o analista teve, né? Ele se viu assim bem disposto a nos ajudar nas todas as dificuldades e torcendo para que fosse um sucesso mesmo. E realmente foi e está sendo, né? É, temos muito ainda para evoluir. Como o RP tem muitas ferramentas, tem muita coisa ainda que a gente precisa começar a utilizar e está sendo muito gratificante para nós. Ficamos bem felizes de ouvir esse retorno seu, William. Bom, mas pensando em ajudar quem nesse momento está escolhendo um RP para sua empresa, gostaria de saber de você quais foram os pontos que, quando você estava na posição de estar ali no mercado, decidindo qual seria o RP escolhido para a Inova Safety, quais foram as características, os pontos que te chamaram a atenção e levaram ali a escolha pelo Nomus? O que me chamou bastante atenção, bom, foi a questão do comercial de vocês, né? Que prontamente ali já nos respondeu. Nós entendemos e ficou deixado isso muito claro, que a Nomus é um especialista, né? Um RP especialista na indústria. Vimos todas as opções e todas as ferramentas disponíveis, então foi um ponto importantíssimo para essa decisão, né? A estrutura do ERP. Nós fazemos um investimento muito alto, né? O empresário faz um investimento muito alto para adquirir um ERP. Então, um conselho que eu dou para o empresário que está buscando um RP novo ou está iniciando uma empresa, o quanto antes ele colocar um RP bem estruturado, para ele vai ser excelente, né? Nós sentimos isso na pele. Por quê? Você faz um investimento alto financeiro, você faz um investimento de tempo com a sua equipe, isso desgasta, isso tem que trazer um ensinamento para todos os envolvidos no processo. E quando você escolhe errado, você não perde só dinheiro, você perde dinheiro, perde tempo e o desgaste de toda a equipe. Eu encontrei no Nomos tudo aquilo que eu preciso, né, e que a empresa precisa, não só como gestor, mas como toda a equipe ali no operacional. O nosso time vai ficar bem contente com esse feedback, William. Muito obrigada. Imagina, e eu falo isso de uma forma coração mesmo, né? Não estou aqui para poder convencer ninguém, nem para puxar o saco, né? Estou aqui para mostrar realmente, dando o meu feedback com relação ao sistema. Quando o sistema, o que eu entendi nesse processo? Que quando o sistema é muito simples de usar, muitas vezes ele não tem todos os recursos que você precisa. Às vezes, você precisa de um sistema mais robusto. E para se ter isso, você precisa de ter algumas travas, você precisa percorrer alguns caminhos que o sistema mais simples não exige de você. Mas, por outro lado, ele também não te dá aquilo que você precisa. Então, eu encontrei todas essas questões que nos ajudam aqui na
no nosso dia a dia, não só no um dos relatórios do dashboard, né? Recebemos a visita do analista aqui na empresa e ele nos ajudou assim de uma forma muito grande, né? Passei para ele aquilo que eu necessitava de alguns relatórios e ele me ajudou, falou, não, isso aqui a gente consegue fazer, e a gente foi tentando, foi ajustando até chegar no ponto certo. Nosso gestor comercial também falou a respeito que precisava de alguns relatórios específicos. O analista conseguiu extrair essas informações do sistema. Então, assim, estou bastante satisfeito. É bem importante esse ponto que você citou a respeito de sistema simples e sistema robusto, porque, de fato, a indústria, como existe ali uma complexidade no processo de transformação, na grande maioria das vezes, ela vai necessitar de um sistema que seja robusto. Entretanto, ela vai acabar precisando também de um sistema que seja de fácil uso. Então, o software escolhido ele precisa ser tecnicamente capaz de atender e abarcar um processo complexo, principalmente no que diz respeito da produção e com frequência também ali no administrativo, com muitas regras comerciais, no faturamento, na área de compras, na gestão do estoque, que nem sempre é simples, que às vezes envolve terceiros, acaba desdobrando isso também, às vezes, ali, como eu comentei, para o financeiro também, no faturamento. Mas que também a operação no dia a dia seja simplificada, né? Que os usuários não gastem tanto tempo para poder ir em várias telas para poder chegar no mesmo destino. É bem importante isso. E, bom, pegando o gancho aí do que você disse a respeito dos relatórios, William. Muitos relatórios foram personalizados para vocês durante o período de implantação. É muito importante trabalhar, né, para você como gestor aí, com relatórios que sejam que te entreguem, né, a empresa da maneira como você precisa e queira enxergar de forma atualizada. Relatórios como, por exemplo, de curva ABC, muitos relatórios na parte financeira. Comenta um pouquinho, por favor, a respeito desse ponto. É. Os relatórios comerciais, quem solicitou foi o nosso gerente comercial, e toda reunião que nós temos a respeito disso, ele traz os relatórios, né? Quando eu e meu sócio precisa de alguma informação, ele vai para o sistema e ele tem isso muito, né? A alguns toques, né? Alguns cliques, porque ele perdeu o tempo dele, não perdeu, não, investiu o tempo dele ali junto com o analista para extrair essas informações do sistema. Isso nos ajuda muito no dia a dia. Agora, com relação à análise financeira, nesse caso fui eu que sentei com ele para poder desenvolver os relatórios. Sim, é muito simples, né? Teve alguns relatórios, teve um relatório, inclusive, que eu desenhei meio para ele o que eu queria, né? Trazendo ativos da empresa, aquilo que eu tinha para receber, aquilo que eu tinha para pagar, qual eram os níveis de investimentos, e todas as informações financeiras que não eram necessárias. E aí nós fomos criando aos poucos ali, tirando informação daqui, outra ali. Pô, e para mim é muito simples. Às vezes eu preciso dessa informação, vou lá nesse relatório e ele me aparece, né, no dashboard com todas as informações e fica muito fácil para mim poder fazer a análise que eu preciso. É bem bacana a gente destacar isso aqui no nosso vídeo de casos de sucesso, porque nem todos os ARPs industriais oferecem essa flexibilidade ao gestor, às lideranças, de personalizar os relatórios, né? A grande maioria deles oferecem ali somente uma gama de relatórios padronizados, que a Nomus também oferece, porém, essa possibilidade de parametrizar conforme a necessidade de cada empresa durante o período de implantação, isso com certeza é um diferencial. Bom, e em relação à parte comercial, que você também chegou a citar, William, vocês nos últimos anos tiveram um ganho muito grande, os níveis de vendas aumentaram muito, os processos comerciais tiveram um fluxo muito maior, e queria que você falasse um pouco de que maneira o ERP apoia vocês no dia a dia da área de vendas aí também da Inova Safety. Sem dúvida,
ajuda muito na análise, né, das informações, é, visto ali as propostas que foram elaboradas, né, enviadas, as vendas que foram convertidas, né? Então, essa análise fica muito simples para nós, né? Baseada nos relatórios, a gente consegue fazer uma apuração melhor e saber os pontos de acertos e os pontos de erro, né? Onde estamos tendo mais dificuldade. Então, isso facilita o nosso dia a dia comercial. William, tem uma situação É, particular aí da Inova Safety, onde você buscou o analista da Nomus para poder apoiar no seu processo, onde você precisava que uma determinada informação deveria vir através de uma API, trazendo informações para dentro da sua proposta comercial. Explica um pouco melhor para a gente essa situação e de que forma a Nomus contribuiu nessa demanda. bacana, isso foi bem interessante. Nós estávamos fazendo uma escolha de uma empresa, né? Fizesse análise de crédito e foi nos dado uma opção, uma ferramenta via API, que aonde tivesse na proposta comercial, né, ou no campo da proposta comercial, o CNPJ do nosso cliente ou do solicitante, né, da proposta, porque não é cliente ainda, né, nesse momento, aparecia uma informação da situação cadastral, né, da análise de crédito. Então, foi solicitado isso para o analista, expliquei para ele o que eu precisava, não tinha, né, atualmente, né, não tinha essa informação no campo de proposta, que era o campo do CNPJ do cliente. E aí foi passado para eles, eles conseguiram, não nos conseguiu na lista, né, conseguiu colocar essa informação para nós, e através desse API eu consigo ali fazer análise de crédito, né, só nas propostas que já estão em negociação. Então, eu consigo identificar ali, das propostas, qual é o cliente que tem restrição e não, ou não. Então, o meu gestor comercial, ele já consegue fazer uma pré-análise, até mesmo para formalizar as condições de pagamento e tudo mais, né? Então, assim, foi uma ajuda que a Nomos nos deu, assim, de uma forma bem bacana, uma boa vontade de querer nos ajudar aí nesse quesito. Muito interessante isso. E para a gente poder fechar aqui o nosso caso de sucesso, gostaria que você compartilhasse com a gente alguns dos resultados que você pôde observar de forma direta ou talvez direta, quais benefícios que a Inova Safety pode colher através da implantação do Nomus RP. Olha, como o sistema ele é bem robusto, né, e tem várias formas de você configurar o sistema, então, assim, nós colocamos algumas traves, né, para poder fazer uma análise melhor. Isso tem nos ajudado bastante. A questão da nota fiscal ficou bem configurada, então, assim, trouxemos o nosso contador para nos ajudar nessa questão tributária, né, e ali junto com o analista, inclusive, um tempo atrás tivemos uma reunião com o contador para fazer alguns ajustes, e o analista de pronto já colocou a agenda dele à disposição. E sim, com alguns cliques e com alguns ajustes, você consegue emitir uma nota fiscal de forma bem tranquila. Então, são várias questões que o sistema tem nos ajudado. Então, acredito que, como o sistema tem muitas opções, então, assim, a gente vai crescer bastante ainda e vai ter muitas ferramentas que não são usadas e que vai ter utilidade daqui para o futuro. Com certeza, o sistema é um software muito grande, com muitas ferramentas avançadas dentro dele, e inclusive esse é um ponto muito interessante, o fato dele conseguir acompanhar o crescimento da empresa, então é possível implantar por fases, né? O fato de você conseguir implantar ali aquilo que te atende no primeiro momento e também depois prosseguir conforme a sua necessidade, então avançar para tópicos que fazem sentido no futuro.
para que aquilo que vai surgindo de demanda, o sistema consegue acompanhar os processos e novos processos que vão emergindo dentro da sua indústria. Isso é um ponto que a gente enxerga como benefício, né? Como diferencial do sistema. Você pode implantar tanto os tópicos, os módulos que são básicos, digamos assim, que são considerados essenciais, como vendas, financeiro, faturamento, controle de produção, como aqueles que são tópicos mais avançados, como custos, expedição, qualidade, todos eles já estão disponíveis dentro do sistema e você pode ir implantando conforme a demanda. Não há necessidade da indústria depois implantar um novo software, né? Passar por uma segunda implantação, digamos assim, fazer uma troca de sistema. É só parametrizar aqueles recursos que são necessários no futuro. Rafaela, é isso mesmo. E você mencionou na troca de sistema, que como para a gente foi uma dor, eu quero de novo aqui deixar isso bem frisado, né? Se eu pudesse voltar no tempo, eu não começaria com um sistema raso, né? Básico. Eu já começaria com um sistema bem estruturado. Porque quando você começa bem, né, a tendência é você, no caso do RP, você ter todas as informações ali, né? Todo o histórico da tua empresa vai estar bem ali armazenado. Quando você começa com um sistema mais raso, tem muita informação que você se perde, que você não tem mais histórico, né? Então, eu começaria com um sistema robusto, porque de primeiro momento já treinaria toda a equipe num sistema, né? E aí você ia ganhar todas essas questões aí de armazenamento de histórico dos clientes, de compra, de fornecedor, enfim, das propostas, né? Aí, voltando para os relatórios, você ia ter um relatório mais maior, com mais informações, né? Então, isso é importante deixar isso bem frisado, porque para quem quer crescer, para quem quer ter um futuro grande, né? Um futuro longo com a empresa, tem que pensar nos mínimos detalhes, né? E o RP é fundamental para a empresa hoje. Eu fico realmente muito satisfeita em saber que a sua percepção é positiva, tão positiva que você trocaria o ERP. Aliás, você escolheria a Nomus muito antes, né? Se pudesse. Então, isso é muito bacana de ouvir. William, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso caso de sucesso. Tenho certeza que esse retorno que você está nos dando, as suas palavras aqui, vão ajudar outros gestores a se decidirem de maneira mais consciente na hora de escolher o ERP para sua indústria. Muito obrigada mesmo, em nome de todo o time da Nomus. E para você que assistiu esse caso de sucesso e quer entender como o ERP da Nomus também pode impulsionar os resultados aí da sua fábrica, a gente agora mesmo uma reunião de demonstração com um dos nossos especialistas. Até a próxima!